Olá, alunos! O meu nome é Maria Luísa, sou professora de Química de vocês e hoje a nossa aula é sobre hidrocarbonetos. Primeiro a gente vai ter essa aula teórica sobre o tema, depois nós faremos alguns exercícios em sala de aula e por fim vocês farão uma atividade em equipe. Bom, então para começar a entender esse assunto, primeiro eu preciso saber o que são hidrocarbonetos. Então, como o próprio nome dele já sugere, são moléculas que têm carbono e hidrogênio como principal da sua cadeia. Isso não quer dizer que eu não possa ter essa estrutura com o oxigênio, por exemplo. Só que o que é principal ali são os carbonos e são os hidrogênios. O que é principal de substâncias desses hidrocarbonetos são como, por exemplo, o petróleo, o gás natural. Vastas substâncias são hidrocarbonetos. Isso vai variar de acordo com a quantidade de carbonos que a gente vai ter na molécula. Os alcanos, alcenos e alcinos são hidrocarbonetos, todos de cadeia aberta, com a diferença de ligações. Por exemplo, o alcano faz apenas ligações simples, os alcenos ligações duplas e os alcinos ligações triplas. A gente vai entender como eles funcionam nos próximos slides. Nos hidrocarbonetos, nós temos a fórmula geral, que nos ajuda a saber quantos átomos nós temos naquela determinada molécula. Então, aqui eu coloquei a estrutura em forma de bastões, que eu já vou explicar para vocês, e como funciona a fórmula geral do alcano, do alceno e do alcino. Nos alcanos, a fórmula geral é CnH2n mais 2. Então, esse N representa o valor X de quantos a gente vai ter naquela molécula. Então, por exemplo, se nós tivermos um C6, por exemplo, nós temos uma cadeia com 6 carbonos. Então, nós vamos ter 6 carbonos mais 2 vezes o N, então 2 vezes o 6, que é 12, mais 2. Então, essa fórmula geral ficaria, por exemplo, C6H2N, que é 12, mais 2, que dá 14. Então, C6H14. Essa seria a fórmula geral desse nosso alcano. E agora eu vou explicar para vocês as estruturas. Aqui nós temos a estrutura plana, que é onde a gente mostra todos os átomos presentes nessa molécula. Então, tá tudo nessa molécula descrito. Aqui nós mostramos todos os hidrogênios, todos os carbonos, e como eu falei antes, não tem só carbonos e só hidrogênios. Então, aqui a gente tem também um oxigênio. Aqui na fórmula condensada, nós continuamos mostrando, porém de outra forma. Tá vendo esses hidrogênios que tem aqui? Agora, na condensada, eles estão agrupados aqui. Nós continuamos mostrando que tem 3 hidrogênios, só que agora de uma outra forma. Aqui eles estão condensados. Então, a estrutura continua a mesma, só que mostrada de outra forma. Aqui na de bastão, nós podemos entender que cada pontinho desse é um carbono. Então, a gente só mostra o que é diferente de carbono e hidrogênio, que é aqui essa estruturazinha que é o OH, essa molécula no caso. Então, como ela é diferente de tudo que a gente está omitindo aqui nessa de bastão, ela tá aqui apenas mostrada. E a fórmula molecular, a gente mostra somente a quantidade de átomos de cada um. Então, C4H10O. Então, se a gente contar aqui, nós temos 4 hidrogênios, mais 10 hidrogênios e apenas um oxigênio. Certinho? Bom, gente, agora eu vou explicar para vocês a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Lembrando que nessa aula eu estou focando apenas nos alcanos, nos alcenos e nos alcinos, mas nós também temos cicloalcanos e outros das classes dos hidrocarbonetos. Porém, agora para nossa aula são só esses 3. Então, a nomenclatura dos hidrocarbonetos funciona de acordo com a quantidade de carbonos que eu tenho na molécula. Então, aqui eu coloquei uma tabelinha para vocês que fica mais claro. Quando eu tenho apenas um carbono, o nosso prefixo vai ser met. E aí, nós temos um infixo, que é de acordo com as ligações. Então, se eu tenho ligações simples, eu vou usar an. Se eu tenho ligação dupla, en. Se eu tenho ligação tripla, in. O sufixo o é a terminação da nomenclatura de hidrocarbonetos. Então, a gente tem que pensar que é de acordo com a quantidade de carbonos. Por exemplo, se eu tiver 6 carbonos na minha molécula, então o meu prefixo será X. Se eu tiver apenas ligações simples, isso quer dizer também que é um alcano. Então, eu vou ter o infixo an.
E como terminação do hidrocarboneto é a nossa molécula será hexano. Além dessa nomenclatura mais simples que a gente tem, que é usando o prefixo, sufixo e infixo, nós também temos os casos onde há ramificações na cadeia. Então, a gente tem que indicar que essa ramificação está na cadeia. Então, nós fazemos a cadeia principal e depois vemos onde está a ramificação. Para fazer a nomenclatura da ramificação, a gente tem que sempre prezar que ela fique no menor número possível. Então, aqui no caso, nós indicamos o número da posição dessa ramificação no carbono 2. Ela possui um metil, essa ramificação tem apenas um carbono, então, porque lembrando dos prefixos que a gente tinha antes. E aí, por fim, a gente dá o nome da cadeia principal. Nesse caso, com 4 carbonos, ligações simples e a terminação O de hidrocarboneto. Também pode haver casos onde a gente vai ter mais de uma ramificação nessa cadeia. Então, nós temos que prezar pela ordem alfabética e por numerar essas ramificações. Então, nesse caso aqui, a gente começou pelo número 3 porque o etil na ordem alfabética vem antes do metil. Mas a gente prezou em começar a contar os carbonos a partir do número 2. Então, nós numeramos aonde há as ramificações, nomeamos, então nesse caso aqui nós tínhamos 2 moléculas de carbono, então etil, aqui apenas uma, então metil, demos o nome principal da cadeia principal, que é o pentano, e separamos por hífen todos eles. Quando a gente tem várias ramificações do mesmo tipo, a gente separa os números por vírgula e indica quantas são. Então, na posição 2, na 2 de volta e na 3, nós temos que são as 3, trimetilpentano. E na posição 2 e 3, dimetilbutano. Isso porque nós temos várias ramificações nessa cadeia, mas algumas são iguais. Então, nós temos que indicar, separando por vírgula, quais são elas e separando por hífen a nomenclatura. Então, quando a gente não tem só ligações simples, como aqui no caso dos alcenos nós temos ligações duplas, a gente fala que essas cadeias são insaturadas. Então, toda vez que a gente tiver duplas ligações, triplas ligações, dependente da quantidade e de local, nós vamos falar que essas cadeias são insaturadas. Então, o que acontece? Além da gente ter que indicar que isso acontece, na nomenclatura a gente tem que colocar também. Então, aqui nessa molécula, nós vamos começar a contar do carbono 1, 2, 3, e aqui nós temos uma ligação dupla. Vejam que se eu começasse a contar daqui, essa ligação dupla ficaria no carbono 5. E o que a gente sempre preza é que a gente tenha ramificação ou insaturação no menor número possível. Então, a gente começou a contar desse aqui para que essa insaturação, ligação dupla, ficasse no carbono 3. Então, a gente conta a quantidade de carbonos, e aí temos 8 carbonos, então fica oct, que é o prefixo. A gente indica a posição dessa insaturação, que é a posição 3. O en vem do infixo dos alcenos, então, que significa que há essa ligação dupla, e o O, que é a terminação de hidrocarboneto. Então, a nossa nomenclatura fica oct-3-eno, separado por hífens nesse caso, e não por vírgulas. As vírgulas, no caso, seriam só se a gente tivesse mais de um. Aqui na nomenclatura dos alcinos não é muito diferente do que a gente viu anteriormente nos alcenos, com a diferença de que antes nós tínhamos ligações duplas e agora é uma ligação tripla. Então, vamos analisar aqui essa cadeia que a gente tem, as duas no caso. Para a gente dar a nomenclatura, vamos lembrar que sempre a gente tem que optar pelo menor número possível. Então, nessa aqui, se a gente contasse de qualquer lado, nós teríamos essa ramificação no número 2. Mas nessa aqui, se a gente começasse por aqui, nós teríamos ela no número 4, por exemplo. Então, a gente começa por aqui, na posição 1, verifica quantos carbonos nós temos, então 4. 4 carbonos, lembrando, but. O número onde está a ramificação nós separamos por hífen. In é o infixo da ligação tripla e O a terminação de hidrocarboneto. Então, essa molécula aqui é but-1-ino.
Também, nós temos 4 carbonos, então, but, separado por hífen, nós temos onde está a nossa ligação tripla, que no caso é no carbono 2. Também in, de ligação tripla, e a terminação o por conta do hidrocarboneto. E alunos, todas essas nomenclaturas que eu ensinei para vocês até agora, elas seguem um padrão que é imposto pela IUPAC. Então, eu vou ler aqui para vocês como funciona e como surgiu a IUPAC. Bom, a nomenclatura da IUPAC refere-se ao estabelecimento de regras para a escrita dos nomes de compostos que são oficialmente aceitos em todo o mundo. Então, a importância de ter essa nomenclatura da IUPAC é que em todo lugar vai ser da mesma forma. Isso gera uma questão de segurança. Essas regras são estabelecidas pela IUPAC, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada, sigla que vem do inglês. Desde 1892, esse órgão tem realizado reuniões internacionais envolvendo químicos bem conceituados para aperfeiçoar essa nomenclatura. Então, eles sempre se reúnem para que as nomenclaturas sejam ajustadas da melhor forma. Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro essa parte teórica para vocês. E agora a gente vai começar a fazer uns exercícios juntos. Eu vou primeiro mostrar a estrutura para vocês e depois a gente vai tentando fazer o passo a passo juntos, tá bom? Então, aqui nós temos a primeira estrutura. Então, eu quero saber de vocês como é que a gente faz a nomenclatura dessa estrutura de acordo com a IUPAC. Então, o que a gente vai analisar primeiro? Primeiro, nós vamos descobrir qual é a cadeia principal. Como a gente descobre isso? Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, se a gente usasse essa aqui como cadeia principal, nós teríamos 5 carbonos. Mas vamos contar de uma outra forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, aqui a gente teve uma cadeia maior principal. Então, a nossa cadeia principal sempre vai ser a com maior número de carbonos. Então, o restante vai ser ramificação. Então, tendo essa aqui como nossa cadeia principal, isso e isso são ramificações. Vamos ver a resolução, como funciona? Tá vendo aqui, ó? O primeiro passo da resolução é encontrar a cadeia principal, que foi essa que eu mostrei para vocês. Depois, a gente vai enumerar considerando as ramificações. Lembrando sempre que a gente tem que ter o menor número para ramificação. Então, para concluir, a gente verifica tudo e começa a nomenclatura. A gente tem apenas ligações simples, então, a terminação de hidrocarboneto é O. A gente tem ramificações em 3 e 4, como é mostrado aqui. Eu mostrei aqui para vocês também como seria feito de outra forma, porque de qualquer jeito elas ficariam nessa posição. Então, como a gente tem no 3 e no 4, nós separamos por vírgula e coloca esse infixo di para que indique que tem 2. Então, dimetil. Dimetil, pois há 2 ramificações iguais. E como a gente tem uma cadeia de 6 carbonos, X. Então, a nossa nomenclatura fica 3,4 dimetilhexano. Bom, agora que vocês entenderam como funciona a nomenclatura, nós vamos fazer o próximo exercício. Aqui, a gente não tem ramificação, mas a gente tem uma insaturação, nesse caso, uma ligação tripla. Nessa aqui, a gente não vai precisar ver uma cadeia principal, porque a gente não tem ramificação para contar os carbonos. Mas, para a gente dar a nomenclatura, a gente tem que lembrar sempre da contagem para a ordem de menor prioridade. Vamos ver como é que a gente faz essa questão? Então, a gente vai começar contando o carbono daqui para lá ou daqui para cá. Então, nesse caso, vocês podem ver que a gente não tem a ramificação, temos apenas uma ligação tripla, que também é levada em conta para a numeração. Então, nós vamos ver que a ramificação fica no carbono 3. Então, para concluir essa nomenclatura, nós vamos verificar todo esse material que nós temos e ver como fica. Então, nós temos uma ligação tripla no carbono 3, então vai ser in. Terminação de hidrocarboneto é O, 6 carbonos é X. Então, nós vamos colocar aqui, começando com a dos carbonos. Então, 6 carbonos X, separando por hífen onde a gente tem a insaturação, então nossa saturação é no 3, então 3. In de ligação tripla e O de terminação de hidrocarboneto. Então, a nomenclatura desse é X3-ino. E aqui, pessoal, e agora? Nós temos, além de ter as ramificações, nós temos também uma ligação dupla. E agora, professora, onde que eu vejo que está
é onde começo a contar agora. Então, pessoal, a gente vai ver agora o passo a passo, mas para contagem, sempre a insaturação primeiro. E aí, depois, as ramificações. Tá bom? Vamos ver o passo a passo? Nós analisamos a cadeia principal. Então, a cadeia principal é essa aqui. A contagem começou por aqui, porque nós temos a insaturação. E aí, nós vimos em que carbonos estão as nossas ramificações. Então, vamos ver como é que fica essa nomenclatura. Nós temos dupla ligação no carbono 1, então, em. A terminação de hidrocarboneto, O. As ramificações metil nas posições 4 e 5. E 6 carbonos, que é X. Então, lembrando, nós temos no carbono 4 e 5 os metil. Então, como eu tenho 2, dimetil. X de cadeia principal com 6 carbonos. 1 separado por hífen, que é a posição da nossa insaturação. En de ligação dupla. E O da terminação de hidrocarboneto. Então, para a gente terminar esse de cadeias, vamos fazer um mais simples. Vamos analisar aqui a nossa cadeia, para ver qual é a principal. Aqui tem 1, 2, 3, 4 carbonos. E aqui tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, tanto essa como essa poderiam ser ramificações. Vamos ver a solução dessa aqui? A gente optou por fazer com essa aqui a principal, até para não confundir, então a gente usa essa como principal. E esse aqui fica como ramificação na posição 2. Então, nós temos um metil na posição 2, que nós vamos indicar na nomenclatura. Temos apenas ligações simples, então, AN. Temos 4 carbonos, então, but. Então, na nomenclatura, indicamos a posição da ramificação. Então, 2-metil. But de 4 carbonos, AN de ligações simples e O de hidrocarbonetos. Então, 2-metilbutano. Aqui agora a gente vai fazer exercícios com a fórmula geral, não mais com a nomenclatura como antes. Então, para fazer isso aqui é muito simples. Para a gente resolver isso, a gente precisa analisar as insaturações, se tem ou não, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos uma ligação tripla nessa molécula. Então, para a gente resolver a fórmula geral, nós precisamos saber qual é a fórmula geral dos alcinos, já que nós temos 3 ligações. A fórmula geral dos alcinos é CnH2n-2. Então, para a gente resolver essa questão, basta a gente utilizar a fórmula. Então, vamos contar quantos carbonos tem para a gente resolver o valor de N. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, fica C6, 2 vezes 6 menos 2. Então, nós temos C6H10. Bom, aqui vamos analisar a cadeia de volta. Nós temos apenas ligações simples. Então, para fazer a fórmula geral, nós vamos usar a fórmula dos alcanos, que é CnH2n mais 2. Então, a gente tem que contar quantos carbonos a gente tem aqui. E a gente conta também o da ramificação, não só o da cadeia principal. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, C5... H 2 vezes 5 mais 2. Então, nós ficamos com a fórmula geral C5H12 dessa molécula. Então, para a gente terminar a parte de exercícios da nossa aula, nós vamos fazer agora o último de fórmula geral. Aqui na nossa estrutura, nós vemos que temos uma ligação dupla, então a gente vai usar a fórmula geral dos alcenos, que é CnH2n. Então, vamos lembrar que a gente tem que contar também os da ramificação. Então, vamos ver quantos carbonos a gente tem nessa estrutura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então, C8 e H 2 vezes 8. Então, nós ficamos com a fórmula geral C8H16. Bom, gente, então a gente terminou nossas aulas aqui de hidrocarbonetos, né? E para concluir essa aula, nós vamos fazer essa atividade que vai ser um jogo da memória. E eu dividi a turma em equipes e vou auxiliar todos vocês. E agora a gente vai começar o jogo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês me perguntar. E o intuito é que vocês discutam em equipe para tirar qualquer dúvida que ficou da aula. Bom, então agora vocês estão separados em equipes, né? E vocês têm todas as peças do jogo da memória sobrepostas na mesa de vocês. E o objetivo é que vocês encontrem esses pares e depois tentem encontrar uma resposta em grupo de por que esse é o par. Então, se tem alguém que quer começar? Eu posso começar. Pode começar, então.
propano. Agora você tem que achar o par dele, certo? Certo. Um, dois, três. Acho que encontrei. Isso. Agora vocês podem discutir entre vocês se ele está realmente correto e o porquê que ele é o propano. Eu acho que é porque tem 3 carbonos, como eu contei, e só tem ligações simples. E o resto da equipe concorda? Acho que faz sentido. É isso mesmo. Beleza. Beleza, então. Então você pode colocar ele de ladinho, contar como teu ponto e fazer as anotações. Tá, acho que agora, depois que vocês fizeram o primeiro, dá pra entender mais ou menos como funciona, né? Então, se alguém quiser começar a fazer o segundo já. Pode ser eu. Tá bom, pode fazer. Eu achei esse daqui. E eu acho que é esse daqui. Mas, ô Mari, não é um alceno esse? Eu acho que não, porque tem 3 ligações aqui. Eu concordo com a Mari também. Alcino porque tem 3 ligações. É isso mesmo, tá gente. bom. Vocês podem fazer as anotações desse agora, tá? Tá bom. Agora tem alguém que quer ir? Posso ir, prof? Pode ir. Tá. Eu achei esse para aqui. Tá bom? E esse aqui, que eu acho que é a fórmula molecular C7H16. E eu pensei isso porque contando os carbonos, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, assim, ó. Tá certo? O que vocês acham? Eu concordo. Pela regrinha dos alcanos também ali, né, CNH2N mais 2, eu acho que fecha. Acho que é isso mesmo. Isso mesmo, pessoal. Muito bem. Beleza. Agora, quem vai ser a próxima? Acho que sou eu, né? Posso ir? Pode. Tirei essa carta. E essa aqui. Mas eu tô em dúvida se é essa aqui ou não. Você tá em dúvida, então o que a gente pode fazer? A gente pode começar analisando o que elas têm de comum entre elas. O que vocês acham? Eu acho que... ela parece a mesma, não? Porque naquela de cima, todas elas, cada pontinho representa um carbono, pelo que eu lembro que a professora falou. E se for olhado ao mesmo número, não dá? Isso. Tenta pensar assim, Lara. Eu vou contar aqui, só um pouquinho. Tá bom. 1, 2, 3. Realmente bate aqui. Acho que é isso mesmo. Você conseguiu entender, então, como funcionou? Isso todas concordam, então, como funcionou essa questão? Sim. Beleza, então é isso, gente. Muito bem. E agora, tem alguém que quer ir? Pode ser eu. Pode ir. Eu encontrei esse daqui. E eu acho que é esse daqui, só que eu tô com uma dúvida. Porque esse aqui, se for contar, é 1, 2, 3, a ramificação tá no terceiro carbono. E não no segundo, como tá dizendo ali. Tem alguém da equipe que quer fazer alguma consideração para tentar entender por que a Mari conseguiu entender dessa forma? Ô, Mari, se tu contar do outro lado, começando daquele outro carbono da ponta, aí fica 1, 2, a ramificação vai estar no carbono 2, aí fica 2-metilbutano. Será que não é isso, então? Que ficaria certo? Então é isso, eu acho. Sim, gente, a gente tem que lembrar sempre que a ramificação ela tem prioridade, né? Então, o fato de tu ter achado que o carbono estaria, a ramificação, no caso, estaria no carbono 3, é porque você começou contando do carbono errado. Então, a gente tem que sempre prezar pela prioridade dele estar no menor número. Então, a gente começaria ali pela outra ponta e aí sim a ramificação ficaria no carbono 2. Certinho? Vocês conseguiram entender? Entendi.
Beleza. Quem vai ser a próxima? Agora sou eu, prof. Tá bom, pode ir. Eu virei, eu achei esse para aqui Uhum. e o outro é esse daqui. Só que eu fiquei com algumas dúvidas nela, prof. Tipo Uhum. assim, ela é acíclica, eu consigo ver porque ela é uma cadeia aberta, certo? Então, ela é acíclica. É ramificada porque tem algumas ramificações penduradas aqui nela, né? Sim. Só que insaturada eu confundo bastante, prof. Tipo, se é quando tem ligação dupla ou quando não tem. E eu acho que ela não é homogênea, porque aqui em cima tem esse OH. Então, eu fiquei com essa dúvida. Alguém sabe me ajudar? Eu acho que ela é insaturada sim, porque ela tem duas ligações duplas ali, né? Tem, sim. Então, isso. Entendi. E ali ela é homogênea porque o oxigênio, ele tá como ramificação, ele não faz parte da cadeia principal. Por isso que ele é considerado uma cadeia homogênea. Ah, entendi. Não faz mal, então. Obrigada. Vocês conseguiram entender todas, então? Sim, sim. Eu também tinha essa dúvida do OH. Uhum. Ficou certinho, então, agora? Uhum. Beleza, que bom. Então.